RC10, com Carlos Dias. Oferecimento: Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Coletivo Intermunicipal, se deixe levar. Coletivo Intermunicipal. Vamos começar falando sobre um assunto que eu não gosto muito, tá? Eu tô falando sobre o meu time. Sport condenado a pagar mais de 4 milhões de indenização ao meia Everton Felipe. 4 milhões, Carlos Dias? O que foi que houve? Bom dia. Oi, Renata. Bom dia para você, para o Vitor, para todo mundo que acompanha a Cidade FM. Mas veja só, considerando o poder aquisitivo do esporte, eu acho que isso não atrapalharia muito o planejamento do esporte, né? Sei. E cabe recurso. Cabe recurso, veja. Cabe recurso, mas vamos dizer que mas não... Qual foi o motivo? Não muda. Eu acho que isso não atrapalha a parte financeira do esporte, já que é um clube tão bem estruturado financeiramente, tem tanto dinheiro sobrando, né, no dinheiro caixa. Nunca é demais, viu? Não. Mas, veja, a questão foi o seguinte: o Everton Felipe teve 2 passagens pelo esporte, né? Sim, oficialmente. Ele subiu da base e jogou alguns anos, foi emprestado, inclusive chegou a jogar no São Paulo, Atlético Goianiense, também Atlético Paranaense, e aí voltou pro esporte. Quando voltou pro esporte, em 2022 ele machucou o joelho. Teve uma lesão grave no joelho, ele teve que parar, foi e fez algumas cirurgias, e ele decidiu por não continuar no futebol, porque ele até argumentou que não conseguiria colocar o seu melhor futebol em prática, devido à sua lesão. E segundo ele cobrou ao esporte que o Leão não deu o suporte necessário a ele no período em que ele estava machucado. Além disso, ele também colocou nos autos, né, processuais ali, que o esporte diminuiu o direito de imagem dele, que na época ele recebia cerca de 40 mil reais, e no período que ele estava lesionado, o esporte passou a pagar apenas 15 mil reais. E segundo ele, não teve acordo, viu? O esporte decidiu por conta própria. Então, ele colocou todas essas questões no processo, e ontem, em primeira instância, o esporte foi condenado a pagar 4 milhões e 600 mil reais. Valor esse, Renata, você achou muito? Pode aumentar. Pode chegar a 6 milhões de reais, caso questão de danos morais, entre outras coisas. Então, o que é 4,6 milhões de reais pode chegar até 6 milhões, caso tudo que o Everton Felipe esteja pedindo à justiça, a justiça condena o esporte. É uma situação estranha, né? Porque, pelo menos na minha experiência, poucas vezes você vê algum tipo de ação na justiça de um jogador para falar sobre omissão, negligência de departamento médico. Já vi algumas queixas com relação ao jogador que é colocado no INSS, porque vai passar um longo período inativo, afastado. Mas inclusive isso já foi até, a legislação esportiva foi ajustada, e a própria legislação trabalhista também, para que o contrato seja estendido para além do período até a recuperação, e alguns meses depois, para que ele possa voltar a trabalhar, e só assim o clube chegar a alguma análise. É algo que preocupa, sobretudo, a imagem do departamento médico do esporte, né? Um jogador que põe na justiça e que tem reconhecido, né, reconhecida a alegação de que o departamento médico do esporte foi omisso, negligente. Então é algo que o esporte precisa, para além do pagamento da indenização, avaliar o efeito disso para a imagem do clube e para o DM. E por falar em imagem também, Carlos, se você me permite, nós noticiamos aqui, Renata, um jogo do time feminino do esporte contra o Internacional, aquele caso da banana, sim. Foi jogada, e houve a conclusão desse caso pela Polícia Civil. O inquérito foi concluído pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul. E a Polícia Civil do Rio Grande do Sul chegou à conclusão de que não houve caso de racismo. O que diz aqui a questão é a seguinte: inclusive eles fizeram apuração, ouviram a atleta em questão que teria jogado e as atletas do esporte. Diz aqui, a investigada afirmou que não havia consumido a banana, apenas paçocas distribuídas às jogadoras, e que ela estava muito chateada com o resultado de empate do esporte, que ela pegou aquela banana, pôs dentro de um copo e jogou. Então a intenção dela era protestar e não fazer qualquer tipo de menção a racismo. As jogadoras do esporte foram ouvidas, disseram que não houve nenhum tipo de insulto racista durante a partida. E isso levou a polícia a concluir que o interesse não era racismo, mas ela foi enquadrada em um outro artigo previsto na Lei Geral do Esporte, que é causar tumulto
durante evento esportivo. O Internacional disse que o contrato estava rescindido com ela e assim permanece, em caráter definitivo. Chama a atenção aí para a gente encerrar, né, Vitor? Como mudou as histórias, né? Mudou os argumentos. Porque mudaram, né, os argumentos porque o esporte soltou nota oficial, repudiando. Inclusive o governo do estado também. Isso, até o esporte citou na nota oficial que a jogadora estava muito abalada com tudo que aconteceu e agora, pouco mais de um mês depois que aconteceu, mudou totalmente o argumento, né? E o esporte não quis se pronunciar. Não se pronunciou. Então a gente acha estranho, muito estranho isso, essa mudança nos argumentos aí dessa história. Carlos Dias, obrigado, Carlos. Até amanhã. Até amanhã. Manhã Cidade, RC10. Oferecimento: Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Coletivo Intermunicipal, se deixe levar. Coletivo Intermunicipal. Manhã Cidade, entrevista.